medida que o pessoal vai entrando, eu vou admitindo aqui na sala, né, pessoal? Então, bom dia a todos. Vamos iniciar. Inicialmente, marquei essa reunião pelo Zoom, nós temos 40 minutos aí de explicação, e as próximas eu vou marcar pelo Google Meeting, tá? Tem um tempo maior aí de aplicação de aula. E, basicamente, biologia molecular. A preocupação é o que vai ser perguntado na avaliação, né? Tranquilo, serão 4 questões envolvendo DNA, RNA, que vocês já viram, né, antes da pandemia. É exatamente aquilo que está postado aqui no Classroom só, né? E até o conteúdo de PCR, né? Que é a reação em cadeia da polimerase. Eu vou estar explicando aqui. Eu passei para o Rodrigo, representante, os alunos que estão ainda em débito das atividades poderão entregar, viu? Tá? Sem prejuízo de nota. A gente entende aí as questões aí relativas à internet, todo esse trâmite, né? Que está ocorrendo aí nesses últimos meses, então a gente não vai evitar de receber. Peço que, caso algum aluno tenha enviado as atividades e que conste como pendente, procure a atividade, fotografe e reenvie, tá bom? Eu comecei fazendo o formulário lá no início de março, percebi que não estava chegando corretamente as atividades, aí eu preferi adotar por anexo, né? E alguns alunos com dificuldade na informática fizeram manuscrito, isso tem a mesma valia, tá? De pontuação. O importante é estar aprendendo da melhor forma possível. Tudo bem? Vamos iniciar aqui. Semana que vem eu vou estar postando mais links da aula de fisiologia, né? Fisiopatologia, uma revisão, e também uma revisãozinha do material de química e matemática. Tá? Foi postado hoje também, sobre refrigerador, né? Estufa bacteriológica, tem um videozinho lá, depois vocês podem estar acessando. Tudo bem? Vamos começar aqui. A técnica. Aí, quem está com o áudio aberto, eu gostaria que só me confirmasse se está vendo aí o slide. O slide chegou a vocês aí. Sim. Sim, né? Tá bom. Então, PCR ou RCP? PCR é um termo em inglês, né? Como vocês vejam aí, Polymerase Chain Reaction. Né? Em português é RCP. Alguns alunos da área de enfermagem perguntam, mas parada cardiorrespiratória, não tem nada a ver, né? Isso é uma sigla de uma metodologia, né, que envolve a ação da enzima polimerase. Quem se lembra lá quando a gente explicou sobre a replicação do DNA, tem uma etapa na replicação do DNA que envolve esta enzima DNA polimerase. Né? Então, olha só. Essa reação em cadeia de polimerase ela foi descrita inicialmente, né, por um americano bioquímico, Kary Mullis, no final da década de 80. Né? E, em 93, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química. O trabalho dele foi tão maravilhoso, né, como vocês vão estar entendendo aqui, que ele foi agraciado pelo Prêmio Nobel, né, pelo Prêmio Nobel de Química. O Kary Mullis, o que ele propôs? Ele propôs amplificar as cadeias de DNA sem precisar utilizar ser vivo, uma bactéria ou um fungo, na qual era recombinado o segmento de DNA dentro desses micro-organismos. Quando esses micro-organismos entravam em multiplicação, teríamos, obviamente, aquele DNA recombinado em grande quantidade. O que o Mullis propôs? De fazer a replicação, amplificação das cadeias de DNA de forma in vitro, sem necessidade de utilizar micro-organismo e de uma forma muito rápida. Então, hoje, toda técnica
de detecção de agentes infecciosos ou de amplificação de genes em cromossomos específicos, né? Passa por essa técnica da PCR. Inclusive, atualmente, diante daí do novo Covid, aí, né? Covid-19, do coronavírus, uma das detecções é via biologia molecular, né? Onde se detecta diretamente da amostra respiratória dos pacientes a presença do vírus. O que se detecta lá? O genoma do vírus, né? O que se detecta? A presença do RNA viral dentro das células, o que dá como reagente, né? E também existem os testes sorológicos, que são a pesquisa de anticorpos, né? Tá? Então, a PCR ela foi muito difundida hoje dentro dos laboratórios de análises clínicas, dentro do setor chamado de biologia molecular. Mas, antes dos trabalhos de Moles, um outro americano, bioquímico, né, em 76, já havia descoberto em alguns micro-organismos uma enzima DNA polimerase que era resistente a alta temperatura. Né? Por que resistente a alta temperatura? Porque no processo de polimerização proposto pelo Kary Mullis, existe reações em altas temperaturas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Se a reação é em alta temperatura, 70 graus, 90 graus, né, realizado pelo termociclador, que é o aparelho que vai propiciar essas reações, como que essa enzima polimerase iria ficar estável? Porque as enzimas não suportam altas temperaturas. Então, veja como o Mullis foi inteligente. Ele buscou o trabalho de Thomas Brock, bem anterior, e conseguiram isolar de bactérias de lagos quentes a enzima DNA polimerase. Né? Qual foi a pergunta de Mullis? Como é que esses micro-organismos toleram altas temperaturas, né, em lagos quentes? Né? Então, Mullis buscou então os trabalhos de Brock. Né? Brock foi um bioquímico, né, que isolou o micro-organismo termos aquáticos na década de 70 do século passado, naquele parque o Yellowstone, né, dos Estados Unidos. É o parque do Zé Colmeia, que passa, quem assiste o desenho do Zé Colmeia antigo, né? O Zé Colmeia vivia aí. Esse parque existe, né? E nessas águas quentes, então, o Brock descobriu, isolou essa enzima, né, que é utilizada depois, posteriormente, ela foi sintetizada artificialmente, tal, nos trabalhos de biologia molecular, né, que envolve altas temperaturas. O Mullis foi tão feliz, mas tão feliz, ele era um professor de bioquímica, né, com a sua descoberta, que ele foi agraciado com o prêmio Nobel. E o hobby do Mullis era surf, né? Então diz a história, né, de que ele ganhou tanto dinheiro com o prêmio Nobel, depois ele vendeu a patente para a Roche, ele ganhou tanto dinheiro que ele virou surfista, né, que ele foi surfar. Mostrando aqui, por exemplo, a revista, né, The Nature, o inventor da técnica do PCR, né? Aí na capa da revista na época, né? Foi muito importante. Hoje a PCR é difundida no mundo todo em vários laboratórios. Pessoal, peço para desligar, por favor, o áudio de vocês. Ok? Então, o que é a PCR? Qual a função da PCR ou da reação em cadeia da polimerase? Né? Então, vem do inglês, Polymerase Chain Reaction, né? É um método de amplificação do DNA. O que é amplificar? Então, a partir de uma pequena cópia, de um pequeno filamento de DNA específico, é possível amplificar em milhares de cópias. Como eu disse, sem o uso de um organismo vivo, né? Como antigamente era feito por recombinação genética. Então, por exemplo, né? Aqui, olha, nós temos um DNA circular,
que é o plasmídio de uma bactéria. Pessoal, peço para vocês desligarem o áudio, por favor, ok? De vocês, depois fazer alguma pergunta, vocês podem religar, por gentileza. Então, veja, ó, tem aqui o plasmídio, né? Esse plasmídio, por exemplo, é um DNA circulante de uma bactéria. Então, o que os geneticistas fazem? Eles pegam um gene humano, utilizam enzimas de restrição, como se tesouras que cortam o DNA, e por metodologia de recombinação, eles unem este gene humano ao DNA do micro-organismo. Nós teríamos, então, a recombinação do DNA humano, em azul, com o DNA recombinante. Isso é o que era feito antes da PCR. Esse micro-organismo, seja um fungo, uma bactéria, normalmente eles utilizavam a Escherichia coli, né? Ela vai se multiplicar em cultura e, posteriormente, retirado, então, esse DNA e novamente cortado a área de interesse, que seria o DNA humano, né, o DNA que está sendo estudado, por recombinação genética. Processo trabalhoso, que às vezes dá muito erro, né? Então, o DNA era amplificado com a utilização de um micro-organismo. Com o advento da PCR, não é mais necessário você recombinar o gene com o gene de outro ser vivo. Por quê? Você consegue amplificar essas moléculas, né, em aparelho sob a ação da enzima polimerase. Né, sob a ação da enzima polimerase. Onde que se aplica a PCR? Então, na nossa área, por exemplo, na detecção de agentes infecciosos, né? Utilização aí, por exemplo, atualmente aí na detecção do coronavírus, de vírus da hepatite C nas células do fígado, né? Pesquisas de vírus HPV, clamídia, né? Parasitas. Na medicina forense, o que é medicina forense? Né? Por exemplo, a teste de paternidade, descoberta de um criminoso que deixou, por exemplo, sangue, né, e suas células na vítima. Então, toda vez que é necessário obter o DNA ou o RNA, né, para estudo, para comparação de suas bases, é necessário amplificar, ter uma quantidade grande dessas moléculas. Então, a PCR, ela promove isso, essa amplificação in vitro. Né? Utiliza-se, então, um aparelho chamado termociclador. Toda a reação vai ocorrer dentro desse aparelho, né? Onde se utiliza diversos insumos. Né? Então, é necessário o que, DNA? É necessário, eu vou mostrar já em seguida, né? Aqui neste slide. É necessário a molécula molde, que é chamado template. Então, de onde eu vou retirar essa molécula molde? Da célula que eu estou fazendo a pesquisa. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer a coleta, né, da orofaringe, da cavidade nasal, para saber se o indivíduo tem o COVID, pela PCR. Né? Então, esse DNA molde, no caso do COVID, é o RNA, né? Que ele é um vírus RNA. Né? Então, ele teria o RNA molde. Seria o quê? O próprio RNA que eu quero amplificar. Né? Então, tem que fazer a extração desse material para depois aplicar, então, a técnica da PCR. Então, eu vou precisar do molde, que eu vou replicar, do primer. O que é o primer? O primer são pequenas cadeias de DNA ou de RNA, na qual vai se ligar a região específica desse molde que eu quero amplificar. Porque senão eu vou amplificar tudo. Então, existem algumas sequências específicas que eu quero fazer amplificação. 2 nanogramas de DNA vão virar 1000 nanogramas de DNA dali 5, 6 horas. Né? Então, eu vou amplificar, fazendo a replicação. Então, é necessário um sinalizador ou um iniciador, chamado de primer. Né? Quem que constrói esses primer? Então, as empresas de biotecnologia que preparam os kits para realizar as PCRs, né? Então, para cada tipo de agente, eu vou ter
uma PCR específica, né? Porque o DNA e RNA são diferentes. Então, essas empresas fabricam esses primers, né? São pequenos segmentos de DNA ou de RNA, na qual vão se ligar à molécula molde para que a enzima polimerase ou a RNA polimerase faça a sua extensão, né? E isso vai depender de alternância de temperatura neste aparelho chamado, então, de termociclador, porque ele vai alternar a temperatura para que os eventos, né, da metodologia ocorram. E quais são esses eventos, né? O que é necessário para que eu faça uma PCR por essa metodologia de amplificação? Então, é necessário, não sei se vocês lembram, vamos pensar no DNA. O DNA é uma molécula, né, interligada por duas fitas bioquímicas, né? Então, é necessário que haja a abertura dessas fitas. Eu vou chamar isso de desnaturação da template. Lembrando, a template é o DNA molde. Isso vai ocorrer sob aquecimento, dentro do aparelho termociclador. Então, aqui, ó, eu vou representar pela letra D, né? Então, onde está D aqui, no primeiro ciclo, no segundo ciclo. Então, vários ciclos sucessivos de alternância de temperatura vão ocorrer dentro deste termociclador. Então, o primeiro ciclo envolve, em média, de 90 a 95 graus, onde serão desnaturadas as pontes de hidrogênio que ligam a adenina, timina, citosina, guanina. Então, a molécula de DNA vai se abrir. Nas regiões de interesse para o sequenciamento, vai, então, parear o primer, né? Que eu vou chamar de A, chama-se anelamento. Tá? Depois tem uma simulaçãozinha para vocês verem. Esse anelamento vai ocorrer numa temperatura inferior. Então, o aparelho, automaticamente, ele faz a queda de 95 para 55, 60 graus, para que esse primer atua. Então, cada substância, matéria-prima, vai atuar dentro de uma temperatura específica, né? Em seguida, o que ocorre? Né? Depois que o primer faz o anelamento, ele vai indicar. Então, a partir daqui, a enzima vai agir. Aí vem a enzima polimerase, que vai estender a cadeia. Ou seja, ela vai fazer com que a cadeia se estenda, forme uma nova cadeia no primeiro ciclo. A mesma coisa vai ocorrer no segundo ciclo e assim sucessivamente. Tá? Hoje em dia se fala em PCR em tempo real, onde um software vai acompanhando, né, essa amplificação em tempo real. Então, às vezes eu saio de um filamento e no final de vários ciclos eu tenho lá milhões de filamentos copiados para que se possa depois estudar a sequência de bases, o gene e assim sucessivamente. Então, veja, por que o aparelho chama termociclador? Né? Porque ele faz alternância de temperatura em vários ciclos. Ó. Desnaturação em 95 graus, anelamento do primer em 55 graus, extensão da cadeia em média 70 graus, depois a cadeia formada volta a desnaturar e assim sucessivamente. Tá? Que eu vou estar mostrando para vocês agora uma simulação disso. Olha que bacaninha. Tá? Então, vamos lá. Imaginemos que nós temos o DNA molde dentro de um tubete, né? de um Eppendorf, junto com o primer, junto com a enzima polimerase. Né? Lembrando que todas essas matérias-primas têm os seus volumes fixos dentro dos protocolos. Né? Então, isso vai ocorrer dentro do termociclador. Lembrando que essa reação depende de sais, né, como magnésio, né, água destilada. Então, tudo isso vai ocorrer dentro de uma solução aquosa. Né? Então, imaginemos aqui o primeiro ciclo. Ó. Então, temos o DNA molde, né? No caso aqui o DNA, porque são duas cadeias, né? Esses dentinhos aqui representam as ligações. Tá? E aí o termociclador, tá?
em torno de 94, 96 graus, vai fazer o quê? Vai desnaturar a cadeia, né? Em seguida, o que ele faz? Desnaturando a cadeia, ele vai diminuir a temperatura entre 50 e 65 graus. Isso vai depender de qual metodologia eu estou aplicando, né? Então, vai ter PCR a 50 graus, PCR a 65 graus. O que vai ocorrer nessa temperatura? O anelamento, né? Lembrando que o anelamento é feito pelos primers, né? Então, esses primers são sequências pequenininhas de DNA na qual vão se acoplar a região de interesse para que essas regiões sejam amplificadas. Em seguida, olha só, né? Em seguida, quem que vai atuar? Quem que é o chefe, o general desse processo todo? Sem ela não ocorre nada disso, né? A enzima DNA polimerase. Já estamos dando um exemplo aqui da amplificação de DNA. Ela vai estender, ela vai permitir que uma nova cadeia se forme. Olha só, né? Então, num segundo ciclo, novamente ocorre lá a desnaturação. Olha lá. Aí cai a temperatura em torno de 50 a 65 graus. O anelamento pelo primer, extensão da cadeia, né, pela polimerase, novamente, né, uma nova desnaturação, um novo anelamento, uma nova extensão, e assim sucessivamente em vários ciclos, né? Olha só, quinto ciclo, né? E aí dentro do software, isso aqui é acoplado dentro de um sistema automatizado, né? E aí isso vai variar conforme a empresa na qual está servindo os materiais, etc. Tá? Eu vou ter, então, a formação de diversas cópias. Olha. Tá vendo? Vou voltar aqui, né? Amplificação gráfica. Ó. Então, nenhuma cópia ainda, está tudo preparado. Primeiro ciclo, ó, 2 cópias. Segundo ciclo, 4 cópias. Terceiro ciclo, 8. 16, 32. Então, uma progressão geométrica, né? Quem estudou na matemática lembra disso, né? Olha só. Esses ciclos, eles podem durar aí algumas horas, né? Então, vamos supor, no final aí de 20, de 30 ciclos, como é que a gente lê isso aqui, né? 1.073.741.824 cópias. Então, eu vou ter um montão de segmentos de DNA. Para que o laboratório faz isso? Para que a técnica faz isso? Para que eu tenha um volume de cadeias para que se possa fazer a sua análise por eletroforese, por exemplo, comparar o tipo de segmento, por exemplo, o segmento do suposto pai com um segmento de DNA do filho, por exemplo, com um segmento de DNA da mãe, né? Isso chama-se análise, né? do após PCR. Seria, então, a comparação desse DNA, por exemplo, né? Ou a detecção de um determinado segmento de DNA ou de RNA específico de um agente infeccioso. Então, se por acaso uma determinada amostra apresentar aquele material, ela vai se revelar como positivo, como presente, como reagente. Caso contrário, nada ocorre, né? Então, vamos supor que eu vou preparar uma PCR para o COVID, né? Então, a pessoa tem suspeita aí de COVID e o hospital vai realizar a técnica pela PCR, que é a técnica indicada logo aos primeiros sintomas. Vamos supor que a pessoa não tem o vírus, né? Então, está tudo prontinho, né? Vai lá o termociclador, vai fazer todo esse processo e não tem, né? E não forma cópia nenhuma. Ou seja, não houve a presença, não foi detectada a presença do genoma viral, por exemplo. Né? É zero, né? É o que se espera, certo? Então, olha só, então é uma técnica, né? Na verdade, o que eu estou explicando aqui é o princípio da técnica, né? Da PCR, né? Onde quem já ouviu a aula, outra aula que eu mandei o vídeo, né, tal, explicando, tem praticamente esses mesmos slides. Essa aula eu estou gravando, né, para vocês.
Não é fácil entender na primeira vez, mas o que é importante é saber que tem 3 eventos. O primeiro evento é a abertura da cadeia. Quem faz essa abertura da cadeia é a alta temperatura do termociclador, né? Vou chamar isso de desnaturação, né, da cadeia. Depois o termociclador diminui a temperatura para que o primer possa utilizar, né, a ser ativado. Está tudo junto lá no sistema. Cada substância vai estar ativada de acordo com uma temperatura. Aí o primer vai agir, né, num segmento específico, né, e depois a ação da polimerase, estendendo cada cadeia. Tá? Então, eu vou passar para vocês aqui uma outra simulação também, que eu acho bacaninha aqui, tá? Para vocês verem. Vamos lá. Tiro isso daqui, só um minutinho, tá? Que a gente também é aprendiz do sistema, viu, pessoal? Não é só vocês, não. Né? Ok? Então, vamos lá. Olha só. Né? Deixa eu pegar aqui um novo. Apareceu aí essa outra tela, pessoal? Quem está com o vídeo e o áudio ligado? Sim, está aparecendo. Isso. Está em inglês, mas eu vou explicar bonitinho. Tá? Então, olha só. Então, eu tenho as bases, adenina, citosina, timina e guanina. Isso não pode esquecer, hein, gente? Isso aqui foi... Né? Toda a aula a gente fala isso. DNA é formado por 4 bases nitrogenadas, o açúcar desoxirribose, o fosfato, isso é importante, né? Então, temos o template, que foi extraído, né? Ou da amostra, ou da célula, ok? Olha lá. Né? Então, a DNA polimerase, representada aqui, né? A enzima, e o primer, que é uma sequência pequena de nucleotídeos, né? Na qual vai se ligar a regiões específicas. Então, começou, né? Tudo isso dentro de um sistema aquoso de sais, né? O magnésio é importante para ativar a ação enzimática, né? Os nucleotídeos. Lá, colocou. Ok? Olha só a temperatura. Então, isso aqui é o termociclador agindo, 96 graus. Ó. Abriu a cadeia. Né? Então, uma das cadeias já foi aberta. Olha só. Diminuição da temperatura a 50 graus, aí vem o primer, que se liga de forma lógica, né, ó, nas regiões de interesse. Tá? Então, a empresa que fabrica o kit de determinado PCR tem que ter a ideia já de quais são os segmentos na qual eu vou querer amplificar. Né? Então, veja que o primer ele vai indicar a região na qual vai ocorrer a amplificação. Né? E dentro do sistema, eu tenho a matéria-prima. Como é que um pedreiro vai erguer uma parede? Ele tem que ter cimento, tijolo. Então, para fazer o PCR, eu tenho que ter toda uma matéria-prima para a construção de um novo DNA. Né? Olha lá. Então, primer, agora a temperatura diminui para 60 graus, e a enzima polimerase vai fazer, então, a extensão da nova cadeia. Olha lá. Vamos supor que esse seja o primeiro ciclo. Né? Primeiro ciclo. Existe uma finalização, né? um time aí, né? E isso continua. Então, a nova cadeia agora... Opa! Aí, vários segmentos serão montados a partir de um único segmento. Né? Como eu disse, para que isso depois seja analisado posteriormente para fazer análise desse DNA. E quando é que nós vamos aqui no curso, né, estudar o que vem depois da PCR? Tá, pessoal? Então, depois da avaliação, vamos fazer a avaliação no comecinho de julho, ainda vai ter algumas aulas, né? Aí eu vou preparar uma aula, né,
desde o início, desde a extração do DNA, e volta a falar de PCR, e o que fazer após a PCR, né? Que é a análise desses segmentos, tá? Ou comparando com outros, né? Para que você tenha aí a ideia de por que eu tenho que amplificar essas cadeias todas, né? Então, por isso que é chamado de reação em cadeia, porque é uma reação que depende, né, de um ciclo de temperatura, formando novas cadeias, né, amplificadas pela enzima DNA polimerase. Existe PCR ou RCP de RNA. Então, por exemplo, um vírus que é de origem RNA, como o Covid, por exemplo, o HIV, existem vários vírus que são formados de RNA. Então, existe também as PCRs específicas para amplificação de RNA, né? Aí, no caso, utiliza a polimerase RNA, não a polimerase DNA, que é enzima específica. Ok, pessoal? Especificamente. Então, voltando aqui, todo esse processo ocorre, né, dentro do termociclador. Vocês estão observando aqui as caçapinhas, onde cada orifício, né, pode ser de uma amostra. Dentro desse material é necessário, por exemplo, colocar toda a matéria-prima importante, né? Então, o DNA que foi extraído da amostra ou de uma célula, os primers, os sais de magnésio e as bases nitrogenadas, né? Que eles chamam de DNTPs, tá? E não pode faltar o gerente desse processo, né? Que é a enzima DNA polimerase, né? Termoestável, resistente a alta temperatura. Aqui, ó, não sei se vocês vão... O slide atual apareceu aqui, está meio desfocado, né? Só para você ter uma ideia de um exemplo de um laudo de exame, né, realizado por essa técnica. Então, aqui temos, né, paciente, eu tirei, tá, o data, ó, detecção qualitativa, ou seja, estar presente ou não presente, do coronavírus SARS-CoV-2, né? Qual que é o valor de referência, ou seja, o que é esperado? Não detectado, né? O que se espera de uma pessoa? Né? Não detectado, que não tenha infecção, né? Então, a partir da amostra respiratória, por exemplo, né, faz a coleta, então o laboratório vai extrair esse material de dentro dessas células, né? Então, tem um processo de extração antes de fazer a PCR, e aí todo esse processo. Só que aí a diferença é que esta PCR, ela vai ser para RNA, né? Ela vai ser para RNA. E no caso desse paciente, né, detecção aqui, o resultado foi não detectado. Tá ok, pessoal? Então, para que o nosso Zoom não caia e fica assim, uma coisa muito estranha de não despedir de vocês, né? Que ele é preparado para 40 minutos. Eu espero que vocês tenham aí pelo menos entendido uma parte. Eu vou voltar a explicar isso, tá? Então, acho que para quem perdeu, eu vou deixar também gravado, é importante. Normalmente, em aula presencial, eu trabalho umas 3 aulas a PCR, então eu vou fazer a mesma coisa aqui. O importante é vocês terem a ideia do princípio disso. Se forem trabalhar com isso, vocês vão ser, obviamente, treinados, tal, né? Mas, entendendo o princípio, já é um grande caminho aí andado. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Manda o feedback aí através de mensagem. E eu vou deixar essa aula gravada e já postada agora, a partir de já, no mural de vocês, tá ok, pessoal? Para a semana que vem, acompanhe o mural, que eu vou gravar algumas aulas, fazer algumas aulas online pelo Meeting, pelo Google Meeting também. Tá bom, pessoal? Porque aí nós temos um tempo maior aí de aula. Um abraço fraterno a todos, cuidem-se, saudades de todos, e parabéns à sala, viu? Que continua participando das atividades, entregando, tá?
E, se Deus quiser, nos veremos semestre que vem. Isso tem que passar e vai passar logo, né? Se Deus Se quiser. Deus quiser. Obrigado. Nada. Obrigada, Tchau, Pro. professor. Tchau, Tchau, tchau. professor.